Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 6 de dezembro de 2025. Hoje nós vamos falar sobre a população espiritual da Terra. Muitos de vocês já me pediram, têm dúvidas, alguns receberam algumas informações que são diferentes. Há, então, uma falta de consenso, às vezes, nas respostas, mas eu vou hoje trazer aqui alguns dados. Obviamente não são dados que eu passo por passar, são informações que nós temos através das canalizações. Humanamente é impossível saber isso se as informações não vêm das consciências mais elevadas. Fazendo um preâmbulo aqui do tema de hoje, a raça humana, esta raça que nós conhecemos, também chamada de sexta raça, é conhecida no âmbito espiritual como a raça adâmica. Os humanos de hoje é uma raça adâmica que tem origem em muitas estrelas, muitos orbes. Muitos são exilados de outros planetas quando fizeram a ascensão. Esta civilização, então, vamos falar assim, da sexta raça, ela iniciou a ocupação desse planeta Terra por volta de 1.500.000 anos passados. Lembrando que todos os dados que eu vou passar aqui são dados canalizados. Ninguém tem como provar isso, porque não há registros. Os registros existem sim, mas não aqui no planeta Terra. Já falamos que todos os registros do nosso planeta Terra estão gravados e guardados, arquivados na Biblioteca Central de Alcione, o Sol Central das Pleiades. A minha história, a tua história de tudo o que aconteceu aqui nesse planeta desde a sua formação, há bilhões de anos atrás, está arquivado na Biblioteca Central de Alcione. E nós vamos acessar esses dados quando fizermos a ascensão. Até lá, não há nenhum registro aqui no planeta, porque a nossa capacidade de consciência não tem a mínima chance de entender isso, de avaliar e de compreender as civilizações passadas há tantos séculos, milhares e milhões de anos. Sabemos que estiveram aqui no planeta Terra outras civilizações, mas não sabemos quais, porque isso também não nos foi passado e não há nenhuma importância nisso. Houve uma informação que eu recebi alguns anos atrás, eu não lembro o ano, provavelmente ali por 2020 ou alguma coisa parecida, que dizia que a quantidade de almas que já passaram pela Terra, experienciaram aqui alguma lição, alguma prova, alguma expiação, enfim, que vieram aqui garimpar informações e experiências, está situado entre 80 a 90 bilhões de almas. Se reencarnaram muitas vezes, não se sabe, porque não temos informações das civilizações antigas se elas tinham a roda de Sansara, como temos nesta civilização atual, que nada mais é que a roda das reencarnações. Vamos puxar mais para perto da nossa época e falar desta época atual, que é o que importa, porque tudo foi passado, tudo é futuro, mas tudo é história e tudo é evolução. Num dos livros do Chico Xavier, psicografado por André Luiz, ele diz, lá na década de 1980, não lembro o ano que foi editado o livro, mas foi na década de 80, num dos livros da série André Luiz, que são vários, acho que 14, um dos livros do André Luiz diz que havia
para cada encarnado, 4 desencarnados aqui no planeta Terra. Obviamente, encarnados são almas encarnadas e desencarnados são almas que não estão em corpos físicos. Estimando que naquela época a população da Terra estava em torno de 7 bilhões de pessoas, tínhamos então 28 bilhões de almas desencarnadas aqui dentro da psicosfera da Terra, perambulando por aí ao nosso redor, ou então nas colônias espirituais ou em algum outro lugar, naves. As naves já existem aqui há muito tempo. Então seria 28 com 7, 35. Então nós falamos já em algumas postagens antigas que esta raça adâmica chegou a um ponto de ter aqui na Terra 35 bilhões de almas. Então as outras 50 e tantos bilhões de almas foram civilizações diferentes que não fazem parte desta civilização chamada de raça adâmica. 35 bilhões de almas, então poderia ser o máximo de almas pertencentes a esta sexta raça, a raça adâmica. Aqueles que vieram aqui realmente para fazer essa experiência neste final de ciclo, porque 1980 não é muito tempo, com 45 anos. Nós sabemos que a partir de 1950, segundo algumas orientações, inclusive pelo espírito da Joana de Ângeles, nos informava através de vários canalizadores, inclusive o próprio Divaldo Franco, canalizou algumas informações e transcreveu em livros através da Joana de Ângeles. E ela diz que a partir de 1950, todas as almas que começaram a encarnar ou que estavam encarnadas, no momento do seu desencarne, não tendo a frequência da nova Terra, já deixariam o planeta. Então nós temos uma evasão ou transmigração de almas a partir de 1950. E isto tem uma lógica. Por volta de 1950, iniciou-se o último século, dos 3 que são a transição planetária, e vai finalizar, segundo o Chico Xavier, que estimava em 2057 o final da transição. Eu sempre coloco aqui entre 2050 e 2060 uma estimativa de fim de ciclo. Mas isso não tem tanta importância, o ano exato. Pouco mais, pouco menos. O importante é saber o que está acontecendo. Tivemos, sim, uma reencarnação compulsória de alguns milhões de almas perversas na década de 50 e início de 60. Alguns até podem ter vindo depois, como uma tentativa de reabilitação. Uma oportunidade. O Criador deu a oportunidade, abriu uma brecha. Olha, você não quer mudar, você vai reencarnar mesmo sem querer. Vai lá e vai numa família do bem. As famílias são numerosas mesmo, tem 10, 15 filhos na média, um a mais, um a menos, um que incomoda um pouco, não vai fazer diferença. Mas numa família decente você pode aprender bons princípios e desenvolver a tua ética, a tua espiritualidade, os teus conceitos positivos e ascensionar. Porque agora, no final de cada encarnação, desta encarnação atual, aliás, cada alma tem a possibilidade de ir para a nova Terra ou ir para o exílio. Vai depender da frequência da consciência. Nenhuma alma que desencarna a partir de 1950 e que não está no mínimo de frequência da nova Terra, ou seja, na condição de ir para uma era onde ela não seja mais um empecilho, por isso ela precisa vibrar
nos bons princípios, baseados nos 3 pilares que eu sempre coloco aqui: amor incondicional, compaixão e respeito. Não tendo 3 pilares, não fica, como eu sempre digo, a mesa com 2 pernas não fica em pé. Tem que ter no mínimo 3. A alma precisa de uma frequência mínima para ascensionar. Na medida que vai desencarnando, tem chance de ascensionar, vai para as naves, vai para as colônias espirituais, não importa, ainda tem algumas que vão para as colônias. Vai trabalhar lá, algumas estão retornando para ajudar nesse tempo final, mas já vem na condição de herdeiro da nova terra, embora os riscos ainda existam de se perder. E aqueles que não estão em condição vão ser levados diretamente para a psicosfera do planeta, onde vão começar um novo ciclo de provas e expiações. Sabemos que essas almas que desencarnam agora e não têm condições de herdar a nova terra, elas são acolhidas não mais nas colônias espirituais, nas naves. E lá há muitas almas que desencarnaram há pouco tempo, que são almas boas, almas que vão herdar a nova terra, estão lá trabalhando na triagem. Elas acolhem, elas orientam e elas consolam aquelas que vão deixar este planeta definitivamente. Assim está sendo feita a troca e está diminuindo a quantidade de almas que permanecem na Terra, obviamente. Sim, na década de 1980 a 1990 havia 35 bilhões. Nós já tivemos a informação ali por volta de 2019, 2020, numa canalização, eu recebi a informação, obviamente, que apenas havia um encarnado para um desencarnado. A proporção seria essa. Então, nós temos ali próximo de 8 bilhões, pouco menos, naqueles anos de 19 e 20. Então, estava reduzida a população da Terra para 15 bilhões a 16 bilhões de almas. Mas a troca estava acontecendo rapidamente. Porque até 2060, no máximo, e pode ser um pouco antes, nós teremos apenas os herdeiros da nova terra e mais ninguém aqui. Então os umbrais foram varridos, limpos e esvaziados a partir do umbral grosso. Aqueles que não tinham mais condições de herdar a nova terra foram levados. E os que desencarnavam e também não tinham condições foram também levados nesse tempo. E assim esvaziou-se o número de almas que ainda estão no planeta Terra. Aqui não são contadas as almas que não são da Terra, que estão aqui na Terra através das naves, e algumas até corporificadas, como entrantes, e temos já falado sobre isso também. Apenas as almas que passaram pela Terra. O umbral é classificado em 3 faixas: médio, baixo e alto. Então temos o baixo, as consciências mais pesadas, mais endurecidas. Essas foram levadas todas, não tem mais. Do médio ainda estão reencarnando almas. Algumas trabalham na assistência. E do alto são praticamente almas que não precisam mais reencarnar. Talvez algumas, sempre há exceções. Não vamos aqui colocar uma régua e dizer que é tantos centímetros e não tem nenhuma elasticidade. Sempre existem possibilidades. O umbral baixo foi esvaziado. E as pessoas então dizem, mas como ainda aparecem obsessores? Só que nós falamos que a limpeza está sendo feita agora na crosta, nos encarnados. Há almas encarnadas que se comprazem no mal, e nós conhecemos e sabemos disso, é só você analisar, não precisa que ninguém te diga. Ao desencarnar, elas ficam uns minutos, umas horas, alguns dias, porque o tempo também se esgota, elas não podem ficar muito tempo como antes. Então há obsessores, sim, mas daquelas almas que estão desencarnando e ficam um instante a mais aqui.
mas são aquelas que desencarnaram recentemente ou estão recém-desencarnadas ou estão desencarnando no dia a dia. A limpeza continua. Provavelmente aquele umbral alto, ele continua lá porque tem almas sendo preparadas do umbral médio também para reencarnar. Mas ele está cada vez mais vazio. Cada vez mais vazio. E muito pouco tempo ele vai ser esvaziado totalmente, porque a quarta dimensão da Terra, que é onde iam as almas no além-túmulo, vai deixar de existir lá na década de 2050, 2060. Não vai ter mais colônias espirituais, não vai ter mais almas lá, porque nós vamos ter a faixa mínima de dimensão de consciência aqui na Terra, no mundo de regeneração, considerada a quinta dimensão, está acima da quarta. Então muitas almas agora que desencarnam estão indo para as naves, porque as colônias espirituais estão sendo substituídas pelas naves. Há um trabalho intenso nas naves e não mais nas colônias espirituais. A transmigração de almas acontece numa velocidade muito grande, porque o tempo finda. Temos ali então 35 anos no máximo para fazer a limpeza final, a troca definitiva. Então a população de almas da Terra vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se ali por 2019, 2020 tinha 1 por 1, hoje com certeza tem menos de 1 por 1. Tem mais encarnados que desencarnados. E vai diminuir cada vez mais, só que vai chegar um tempo que vai ter mais encarnados que desencarnados. Por quê? Porque outra informação que eu também recebi já lá ainda por 2017, 2018, ou até antes, eu não lembro a data, que eu não guardo datas. A canalização vem dar o recado e eu não fico marcando numa agenda, não interessa. Fica na memória a informação. Eu lembro muito bem os números, porque eu achei interessante na época. A população da Terra, no início do mundo da regeneração, lá por 2060, vamos supor mais ou menos nesta data, uma estimativa, não é data fixa, será de 4,5 bilhões de almas, todas aqui em corpos físicos, porque ao final da transição, quando terminar, então lá próximo a 2060, mais ou menos 2,5 bilhões de seres humanos, almas encarnadas na forma humana, passarão a transição e farão a ascensão sem a necessidade de desencarnar. 2,5 bilhões de pessoas não vão desencarnar no final, no último tempo, quando se diz assim, este ano foi o ano finalizou. Vai ter um momento que vai finalizar. O ano exato não importa, vai ter um momento. Ninguém mais vai desencarnar a partir daquele momento. E 2 bilhões de almas, alguns ainda podem estar nas colônias, eu acredito que quase nada, mas pode haver alguns ainda nas colônias espirituais, porque você tem encarnação até lá, algumas almas vêm de lá também. Porque nas naves o problema lá é diferente. Trabalho nas naves é triagem, não é preparar para reencarnar. Esses 2 bilhões de almas que voltam para a Terra no final da transição, que se somam aos 2,5 bilhões de encarnados que continuam aqui, são almas que estavam trabalhando nas colônias e nas naves. Algumas também voltam de outros planetas, porque tinham ascensionado há muito tempo, estavam lá, porque não tinham onde ficar na quinta dimensão, aqui não tinha espaço. A quarta dimensão é o mundo astral.
e retornam para degustar esse planeta que ajudaram a construir. Mas eles não vão voltar, então, esses 2 bilhões pelo método natural de reencarnação, como nós conhecemos, que é a concepção, o nascimento de um bebê. Eles vão se corporificar. E a partir dali nós teremos uma população de almas na Terra de 4,5 bilhões. Mais ou menos 4,5 bilhões. Pode ser um pouco mais, pouco menos, porque são números aproximados, estimativas. Como se diz, arredondamento de números. Esses 4,5 bilhões de seres humanos que estarão no início da nova Terra já estarão na frequência mais elevada de consciência de quinta dimensão e acima. Não vão mais precisar desencarnar, porque aqui a gente sabe, a alma quando desencarna vai para a quarta. Se nós estaremos na quinta, não tem sentido desencarnar. Então ela não vai mais desencarnar. Eventualmente, com o passar dos séculos, a alma pode descartar o corpo físico, que até a nona dimensão teremos corpos físicos, cada vez mais sutis, mas teremos corpos físicos até a nona dimensão. A alma, a partir da quinta dimensão, pode descartar o seu corpo quando achar necessário. Pela sua livre e espontânea vontade, mentalmente, conscientemente, ela descarta aquele corpo e constrói um corpo instantâneo, novinho em folha. Não vai ser uma coisa do ego, porque não vai ter ego. Não vai ser vaidade, porque não terá vaidade. É apenas a necessidade do desgaste. Principalmente nos primeiros milênios da nova Terra, quando ainda a nossa parte material é um pouco ainda mais densa. Na medida que a nossa consciência sobe as dimensões, para a sexta, sétima, oitava, até a nona, que são as faixas dimensionais da nova Terra, nós teremos então os corpos cada vez mais sutis, obviamente cada vez mais longos em termos de duração de vida útil. Já foi falado aqui, repito agora apenas para complementar, a partir da 10ª dimensão não haverá mais matéria, então os nossos corpos não serão mais matéria, serão corpos de luz. E aí não há necessidade de trocar, porque a luz é luz. Visto tudo isso, é mais fácil compreender. É preciso ter um embasamento em dados e informações. Por isso que às vezes sempre tem pessoas que estão entrando agora neste canal e não têm as informações dos mais ou menos 2.500 textos e áudios postados nesses últimos 12, 13 anos, onde nós colocamos tantas informações. Então, como eu sempre digo, alguém que chega agora não está sabendo do que nós já colocamos, então fica com algumas dúvidas. Mas quem acompanha aqui o trabalho há bastante tempo tem todas essas informações. E essas informações formam um diagnóstico mais ou menos próximo daquilo que realmente está acontecendo, já aconteceu e que vai acontecer. Como será? Para mim fica fácil colocar aqui esses dados, porque esses dados chegaram e eu guardei. Porque são dados que eu recebi nesta encarnação, nesta consciência deste corpo, deste sistema neural, deste corpo físico que eu estou. E o interessante é que nós vemos muita lógica sempre nessas informações. Não são coisas que se contradizem. Há algumas contradições de canalizador para canalizador em virtude da interpretação de cada um. Mas é óbvio que dentro da minha consciência eu consigo interpretar da minha maneira, da minha forma, e há uma coerência nessas informações. Elas não se contradizem dentro da minha concepção. E baseado nessa concepção do entendimento das mensagens, nós conseguimos colocar, então, um conceito. Ele é real e, ao mesmo tempo, lógico, de fácil entendimento. E vocês que acompanham aqui, têm mais ou menos
este alinhamento no entendimento. Senão vocês não estariam aqui. Estariam acompanhando um outro canalizador que tem um entendimento diferente e vocês se alinhariam mais com aquela informação, com aquela metodologia de orientação e de tabelamento dos dados, né? Porque o tabulamento, enfim, quando nós temos alguns dados, nós vamos entabular e vamos formar um gráfico. Aqui estamos falando, não estamos desenhando, mas são parâmetros necessários para que possamos compreender mais facilmente aquilo que realmente está acontecendo. Porque eu sei que muitas pessoas esperam grandes eventos e coisas repentinas e mudanças drásticas, e não é assim. Nós estamos fazendo um trabalho evolutivo, todos nós, eu, vocês e todos os demais, um ciclo que foi longo e que se fecha, mas ele tem 3 séculos para fechar, que nós chamamos de transição planetária. O fechamento de um ciclo para iniciar um outro. Esses 3 séculos, mais ou menos, são 300 anos, obviamente, mas pode ser 310, 320 ou 290 também, não importa. Iniciou-se por volta de 1750, e é neste último século, a partir de 1950, que tudo se define, porque é uma encarnação, uma geração inteira de almas. É quase certo que todos nós tivemos uma média com esta encarnação atual e mais 2 anteriores nesse período, de 1750 para cá. Algumas orientações nos dizem que nesses 3 séculos nós temos em média uma encarnação a cada 100 anos. O tempo de vida corpórea e o tempo de estadia lá nas colônias espirituais, no astral da Terra. Estamos agora aqui finalizando. É importante que nós tenhamos essas informações e este conceito para nos situarmos dentro de uma realidade. A realidade de uma transição que nós temos o privilégio de viver. Estar aqui no último século da transição planetária. Viver as experiências do antes e do depois de cada situação, porque nós estamos aqui vendo as finalizações, o surgimento de novos tempos, novas perspectivas. Muitas vezes eu recebo aqui questionamentos, dúvidas, mas então é preciso morrer para ir para a nova Terra? Não, e sim. Depende. Se você ficar entre os 2 bilhões e 500 mil almas encarnadas até 2060, você estará na nova Terra sem desencarnar. Se você desencarnar antes, a tua alma tem 2 possibilidades. Ou retorna agora, ou retorna depois de 2060, se tiver desencarnado com a frequência da nova Terra. Mas se não tem a frequência da nova Terra ao desencarnar, vai para o exílio. Vai embora, vai deixar a Terra. A única certeza que nós temos é que até 2060, todas as almas que deverão deixar a Terra precisam desencarnar, porque o corpo da Terra não sai da Terra. É matéria orgânica, energia da Terra. Vai ficar aqui. A alma vai sem o corpo físico. Então, obviamente, vai ter que desencarnar. Mas não é preciso desencarnar para ir para a nova Terra. Isso independe. Nós temos um plano de alma feito antes de encarnar. Cada um de nós sabia quando finalizaria o ciclo. Vamos supor que... Eu vou dar o meu exemplo aqui, para não colocar ninguém contra a parede. O meu exemplo, eu estou com 72 anos. Se eu for até 2060, falta 35 anos.
eu teria que ter 100 e poucos anos. 107. Obviamente, pela lógica, eu não estarei encarnado em 2060. A não ser que as coisas mudem daqui para frente e que as pessoas possam viver mais de 100 anos, mais de 110, mais de 120. Sabemos que as tecnologias estão chegando e nada é impossível. As medbeds, quando chegarem aqui, vão rejuvenescer os corpos de um ancião de 90 anos para um ser saudável de 30 anos. E bem malhadinho, bem tranquilo, porque não vai ter mais nenhum problema. Vai ser uma beleza. Mas independente disso, o plano de alma sabe, eu vou ficar encarnado até lá, ou vou desencarnar antes, eu vou trabalhar no outro lado um tempo e depois eu volto, ou até volto antes. Não importa. A única importância que nós devemos realmente observar é fazer o nosso melhor para termos a frequência da nova Terra, desencarnando ou não, e quando também não importa. Porque se nós não tivermos a frequência da nova Terra ao desencarnar nesta encarnação atual, vamos direto para o Uber cósmico, que levará a um planeta de provas e expiações, e lá nós vamos nos preparar para começar um novo tempo, um novo ciclo, de novo repetindo provas e expiações. A mesma coisa que aqui, sem lembrar de nada, sem saber que estivemos aqui na Terra, sem saber quem nós somos. A diferença é que vai ser um planeta bastante atrasadinho, porque nós vamos ajudar a desenvolver aquele mundo, como fizemos aqui na Terra. Há 1.500.000 anos atrás, esse planeta Terra era um planeta bem atrasado. Nós vemos a diferença aqui nos últimos 50, 100 anos. É gritante a diferença do planeta Terra hoje de 50 anos atrás e 100 anos atrás, muito mais. E antes, então, nem se compara. Enfim, não há nenhum problema. Antes nós já desencarnamos tantas vezes. Temos 1.000 encarnações, desencarnamos 999 vezes. Falta esta para completar as 1.000. Estamos aqui. Agora a diferença é que temos a chance de ascensionar. Vamos fazer por merecer. Esta é a grande oportunidade. A única oportunidade, porque antes não tinha essa oportunidade. Era voltar e desencarnar, e reencarnar e desencarnar. A roda de Sansara era complicada, mas agora temos a chance de sair dela. Ou continuar. Essa é a diferença que temos que observar. Essa questão de ficar preocupado, mas se eu desencarnar, onde é que vão meus filhos, meus pais, meu marido, minha esposa, meus cachorros? Esqueça tudo isso, você já fez isso tantas vezes, quase 1.000 vezes ou mais de 1.000 vezes, e está aqui. Cadê os teus pais, teus irmãos, teus filhos, teus cachorros de outras vidas? Você nem lembra. Se você não ascensionar, você não vai lembrar nem que esteve aqui na Terra. Nem vai saber que tu teve um pai, uma mãe, que teve filhos, esposo, marido, esposa e esposo, enfim, amigos. É preciso que nós tenhamos outra preocupação. A preocupação de sermos a nossa melhor versão. Aqueles que estão praticando mal agora, temos que ter compaixão, porque se para aqueles que fazem todo o bem ainda tem dificuldades, porque tem as dívidas de vidas passadas, imagina quem está fazendo mal agora. Não termina de pagar o carnê velho, já está com 7, 8 carnê, cada um com 200 prestações, vai ter que ir quitar num outro planeta de provas e expiações. Fatalmente, não há o que se fazer. Vamos ter compaixão, porque talvez nós vamos lá ser os mentores dessas almas que são exiladas da Terra. Por mais maldades que elas pratiquem agora, não vamos odiá-las, porque nós vamos ter que prestar serviço a elas, auxílio, amorosamente, como são os mestres ascensos. Você, ascensionando, será um mestre ascenso. Portanto, vamos olhar o drama sem fazer parte do drama, sem ser ator.
Vamos ser espectador, apenas isso. Olhar e dizer, sim, nós passamos por tudo isso, eu passei, você passou, outro ainda está passando. Não há problema, porque tudo que nós vivemos nesse planeta até aqui é uma ilusão, é um teatro. Parece verdade porque é preciso sentir. Se a gente soubesse que seria uma holografia, um teatro, a gente não ia dar importância. Ah, tudo bem, é só uma encenação, então não. A gente não ia sentir nada. E é preciso sentir, porque esse sentir vai ficar impresso como uma marca registrada no nosso perispírito. É como se fosse uma marca feita a fogo. Uma tatuagem. Fica lá, está marcado. Então é preciso sentir. É este sentir que vai sempre acompanhando a alma, encarnação após encarnação. E agora então nós temos mais alguns anos, e as coisas vão se definindo e nós vamos ter um planeta maravilhoso. Não haverá mais dor nem sofrimento, as consciências estarão muito elevadas. É o Jardim do Éden. O Jardim do Éden não foi aqui na Terra, vai ser aqui na Terra. Uma maravilha, e é apenas o segundo degrau da escada. Saímos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas não haverá dor e sofrimento, será um tempo chamado de a Era da Luz, a Nova Era. Dê o nome que quiser, vai ser muito bom. E não vamos ter nenhum problema de lamentar porque deixamos os nossos entes queridos que não ascensionaram. Nós vamos saber onde é que eles estão e vamos lá assisti-los. Que maravilha! Eles não vão saber de nós, mas nós vamos saber deles, que é o que importa. Quem não sabe dos outros, que diferença faz? Não sabe nada mesmo? Estamos no limiar de um novo tempo. Só depende de você, só depende de mim. Não haverá desculpas depois. Ninguém é impedido de ascensionar. Esta é a melhor parte, só depende de cada um de nós. E se depende só de mim, se depende só de você para você ascensionar, qual é o problema? Qual é o medo? Onde está a preocupação? No ego, que quer fazer do seu jeito. Tem que ser como eu quero. Nós temos que começar a prestar atenção e entender que as coisas têm que ser para o melhor, independente se é do jeito que eu quero ou não. Se é para o melhor, se é para o melhor que seja. Se é para o melhor para mim, eu entrego o comando, eu entrego os pontos, eu aceito. Quem sou eu para discutir e impedir algo que vai vir para o meu melhor? E isso é tudo o que tínhamos para hoje. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.